Bom, pessoal, o meu objetivo com esse vídeo é fazer uma demonstração bem sucinta de como a disciplina de Estrutura de Concreto 1 aborda o dimensionamento de lajes retangulares e vigas em concreto armado, por meio da apresentação do trabalho executado pelo meu grupo. Para iniciar, é preciso ter em mãos a planta arquitetônica da estrutura, para que possamos estabelecer o posicionamento dos elementos estruturais a serem dimensionados em locais onde não afetarão o espaço útil da planta. Após essa análise, é executado um projeto de formas, onde identificamos as lajes, vigas e pilares com suas respectivas cotas. As medidas vão nos permitir calcular os chamados vãos efetivos. Nesse vídeo, irei citar a laje 1 e a viga 1 como efeito de exemplo. Com essas informações reunidas, partiremos para a classificação das lajes, sendo possível serem armadas em uma direção ou armadas em duas direções. Essa classificação é dada pela razão entre as dimensões dos vãos efetivos da laje. Nesse momento, a espessura da laje também já pode ser estimada, com base na dimensão do menor vão que ela possui. O próximo passo é de extrema importância: fazer o levantamento de cargas atuantes, lembrando do peso próprio, revestimento, alvenaria se houver, e considerando uma sobrecarga, por exemplo, para chegarmos à carga total na estrutura. O método utilizado de Tepedino realizamos a suposição inicial de onde a laje está engastada e de onde ela está apoiada, para calcularmos o momento negativo entre lajes. Logo após, verificamos pelo critério de bordo se essa suposição inicial se confirma. Com a identificação dos apoios e engastes e feita uma relação entre dimensões da laje, partimos para o cálculo das reações de apoio e dos momentos fletores na estrutura pela tabela de Tepedino, utilizando a interpolação para encontrar os coeficientes necessários nas equações. Agora, chegamos à parte em que os estudos serão demonstrados na prática. Calculamos a área de aço necessária para combater os esforços de tração e flexão e, consequentemente, analisamos qual a melhor bitola e espaçamento entre barras para gerar um dimensionamento correto e econômico, aproximando ao máximo da área de aço calculada. Lembrando que essa área tem um valor mínimo estabelecido na norma NBR 6118. Por fim, é feita a verificação do deslocamento vertical da laje, chamado de flecha, que se divide em flecha imediata e flecha diferida no tempo, devendo a soma delas respeitar um valor admissível, evitando a fissuração da laje. Bom, para o dimensionamento das vigas, vamos começar buscando as reações de apoio já calculadas nas lajes. Para ilustrar melhor, aqui está uma planta com as reações de apoio de cada laje nas vigas em que estão se apoiando. Vemos, portanto, que a viga 1 suporta a carga da laje 2 e da laje 3, além também de receber os esforços da viga 8. Assim que identificamos os esforços, é importante saber se, sobre essa estrutura, haverá alvenaria, pois a carga dela também será aplicada nos cálculos. Nessa imagem, vemos a viga de lado, ilustrando onde estão sendo aplicadas as cargas. Isso é importante para que possamos calcular os momentos fletores e esforços cortantes que irão solicitar o aço que vai estar presente na estrutura. O próximo passo é determinar as dimensões que esperamos ter a seção da viga estudada, buscando evitar que essa estrutura fique aparente no ambiente em que estará localizada. A partir dessas dimensões, vamos determinar o recobrimento e a altura útil para a compressão dessa seção. Com esses dados em mão, precisamos agora identificar o momento fletor máximo na viga, que indicará a área de aço necessária para combater esse esforço no vão. Sendo a armadura positiva aquela posicionada na parte inferior e negativa na parte superior. No caso da viga 1, vamos trabalhar apenas com o momento positivo. Agora vamos calcular a largura útil da viga. Essa largura determina o espaço adequado
para o posicionamento das armaduras de flexão na seção e é dado pelo desconto do cobrimento e do diâmetro do estribo. Esse que agora vamos supor que seja de bitola de 5 mm para efeito de cálculo. A distância horizontal determina o quão afastadas devem estar as armaduras umas das outras, que por norma é de no mínimo 2 cm. Com esses dois dados, podemos determinar quantas barras teremos por camada, adotando o diâmetro esperado para suprir a necessidade da área de aço, calculada anteriormente, e dessa forma chegaremos também ao número de barras a serem utilizadas nessa estrutura. Nesse caso, foi utilizada a bitola de 12,5 mm em 4 barras, sendo 2 por camada, posicionadas em 2 camadas. Dimensionada a parte de flexão, agora devemos tratar os esforços cisalantes da estrutura, utilizando as armaduras transversais, ou como conhecemos, os estribos. Para isso, devemos buscar qual o esforço cortante máximo na viga, o qual vamos combater. Primeiro passo é verificar se esse esforço causará um esmagamento na chamada biela comprimida, fazendo a análise a partir das tensões convencionais de cisalhamento adquiridas em tabela de acordo com a classe do concreto utilizado. Após essa verificação, devemos, assim como na flexão, saber qual a área de aço que precisamos para tratar os esforços. Com esses dados em mão, podemos selecionar a bitola e o espaçamento adequado para atender ao projeto e, ao mesmo tempo, ter economia no dimensionamento. Podemos, por fim, detalhar toda a seção transversal da viga em que estudamos. O último passo será a verificação da viga para fissuração, devendo essa estar dentro dos limites estabelecidos pela norma NBR 6118. Para calcular a fissuração, devemos primeiro calcular a tensão no centro de gravidade da armadura de flexão tracionada, nesse caso, a armadura positiva. Depois disso, temos que obter as áreas de envolvimento de cada barra, selecionar a maior delas e determinar a relação aço-concreto dessa região, sendo esses fatores utilizados para determinar a fissura máxima que ocorrerá na estrutura devido aos esforços de tração. Bom, como eu disse, essa seria uma breve síntese de como é o dimensionamento de lajes retangulares e vigas de concreto armado. É importante lembrar que vários cálculos foram suprimidos desse vídeo e, portanto, ressalto também que o dimensionamento deve ser feito por um profissional capacitado.